Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ferrovia, do projeto A Implantação em 30 Minutos. Disponíveis no Spotify, YouTube e LinkedIn. Conteúdo sobre projetos, profissionais, carreiras, emigração, rotinas, inovação, tecnologia, dicas no setor e muito mais. Aproveitem a viagem e até a próxima estação. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ferrovia, do projeto Implantação em 30 Minutos. Hoje estamos aqui com o tema manutenção versus modernização, né? O que muda na prática, né? E para esse episódio de hoje, trouxemos aqui um convidado especial, né? O engenheiro mecânico Everest Rodrigues, né? Ele trocou o Brasil pelas terras portuguesas, né? E ele está aqui para compartilhar um pouco das suas experiências e o desafio ao longo desse caminho, né? Bom, Everest, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite, né? Obrigado, Rui, porque podcast é um conteúdo que eu sempre consumo no meu dia a dia, né? É algo que eu gosto bastante. E hoje estar participando aqui do teu canal, a gente falar de ferrovia, que é algo que a gente trabalha, gosta muito, a gente ama, o que a gente faz. É um prazer de tentar agregar alguma informação importante na vida das pessoas. Ótimo, excelente, Everest. Mas antes de entrar nos trilhos aqui, pessoal, do assunto, eu queria que o Everest contasse pra gente como começou a trajetória dele aqui na ferrovia e o que trouxe ele para Portugal. Então, a minha trajetória na ferrovia começou através do meu curso técnico. Quando eu era mais jovem, eu queria fazer um curso técnico na área de eletromecânica. E foi quando meu pai me apresentou um curso chamado de transporte ferroviário. E a ementa desse curso era totalmente voltada à parte elétrica e mecânica ferroviária. Interessante. E na época eu estava em dúvida em relação a que tipo de área eu ia seguir para a área militar. O seu pai era ferroviário, então, nesse caso? Meu pai era antigo ferroviário na parte da Polícia Ferroviária Federal. Ah, sim. Extinta, né? Exatamente. Aí, então eu fiquei meio dividido e acabou que eu fui para o curso técnico, a Escola Silva Freire, que é gerida pela FATEC do estado do Rio de Janeiro. É uma escola onde ela tem a cultura de formar ferroviários, né, para o Brasil e Rio de Janeiro também. E eu não sabia disso. Olha aí, tem essa dica também. Ninguém sabia disso mesmo. Eu não sabia. E assim, a partir dali eu tive contato com professores que eram ex-ferroviários e as portas foram abrindo para mim. Eu inicialmente fiz meu estágio na trem turístico do Corcovado, trabalhava na área de material rodante, da oficina mecânica, e depois eu tive a oportunidade de migrar para a área de via permanente, que é a via férrea. Sim, sim. Mas me diga uma coisa, e o que te trouxe a Portugal? Essa é a pergunta-chave para quem está aí, portas abertas para Portugal eu recebi um convite, né, pelo LinkedIn. Naquela época eu estava até focado em outros projetos pessoais e eu não estava esperando receber essa proposta, né, para trabalhar em Portugal. E eu gostei muito da proposta, achei interessante, né, na minha carreira profissional. E para algo que eu já conhecia bastante, que era a ferrovia, porque depois da pandemia nós tivemos todo aquele problema que nós tivemos no Brasil, no mundo inteiro, questão econômica e oferta de empregos. Então a oportunidade apareceu, eu achei muito interessante vir para cá, para poder melhorar ainda mais aí a parte técnica, né, aprimorar os conhecimentos na área de engenharia e ferrovia. Perfeito, perfeito. O interessante, eu estou aqui falando com o Ebert, mas a origem dele, ele veio do Rio de Janeiro, né, direto para Portugal. Posso dizer que ele trabalhou aí 8 anos, né, na manutenção, quase 10 anos. Eu também tive um tempo na terceirizada. Na Supervia, é um desafio muito grande trabalhar na Supervia, sabemos da realidade do Rio de Janeiro, das questões sociais e da própria manutenção de lá. Bom, baseado nisso, podemos ir para a segunda questão, que é, de fato, o podcast hoje é sobre a diferença ou comparação entre manutenção e modernização. E eu queria saber do Everest como é que isso se relaciona, na tua opinião. Então, apesar das duas serem trabalhos ferroviários, elas têm dinâmicas e objetivos diferentes. Por exemplo, a modernização nada mais é do que você reconstruir tudo. É como se você tivesse uma casa, demolisse essa casa e você reconstruir tudo do zero. Ou seja, você vai trocar todos os elementos da superestrutura ferroviária do início da estaca até o final da estaca. Vai transformar aquilo de novo, né? Isso. Todo o traçado ferroviário ele vai ser substituído. Perfeito. Já na manutenção, você trabalha de formas pontuais em intuito de oferecer a melhor circulação de trens. Sim.
seja para passageiro ou, no caso, para mercadorias também. Então, você é um cliente interno da operação de trens. Já na construção, na modernização, não. Você está apresentando todo um projeto, toda uma infraestrutura para a sociedade, para aquele país, com o intuito de melhorar a economia, desenvolver a sociedade e etc. Uma coisa que a gente pode também fazer um viés é um cruzamento entre o serviço de manutenção e modernização. Tem algum serviço de manutenção que ela coincide com a da modernização? Sim, sim. Tem muitos serviços que acabam se cruzando, é inevitável. Por exemplo, a gente trabalha com muita substituição de travessas ou dormentes, né? Travessas, no caso, é o termo aqui de Portugal. Substituição de trilho, soldaduras, no caso, nivelamento de linha, alinhamento de linha. Muitos serviços, eles são... As técnicas são bem peculiares, né? Bem parecidas. Porém, você trabalha em contextos diferentes. No caso, na construção, você tem muito mais tempo para trabalho. Sim. Você tem muito mais interdições, né? No caso, tempo de interdição. Você trabalha com um projeto a longo prazo, lento e muito volumoso mesmo. É muito volume de serviço. O que a gente pode dizer, então, em resumo, é que a modernização ela trabalha para o futuro, né? E a manutenção são problemas mais imediatos, né? Sim. Tem que reparar logo, que é uma ação que envolve a exploração já dos comboios, né? Tem que ser imediato. Né? Na manutenção você trabalha de maneira muito precisa, né? Sim. Precisa de dinâmica. A qualquer momento pode acontecer algo que vai mudar a tua rotina naquele dia. Isso daí que o engenheiro falou é uma coisa que tem um grande diferencial com relação aos trabalhos de construção e modernização. Sim. Quando se fala em manutenção, se fôssemos fazer uma analogia, tem muito a ver com o trabalho de um médico plantonista, né? Sim, exatamente. Que a qualquer momento ali pode ter alguma emergência e pode estar fazendo o que for, tem que partir para a ação. Bom, vamos para um outro item que também é interessante, que envolve a questão dos trabalhos do engenheiro, né? Que é a questão da rotina de trabalho. O que vai mudar na rotina de trabalho? E no dia a dia, o que isso muda para quem sai da manutenção e vai para esse processo de modernização? No caso, para mim, a dificuldade maior no começo foi trabalhar com a modernização na obra, né? Foram muitas burocracias a serem enfrentadas, né? Aqui você tem muitas normativas, você tem muitas instruções técnicas, na verdade, você é guardião do projeto. Você tem um projeto de execução e você tem que fazer daquela forma que está ali. Os termos técnicos também? Exatamente, Tudo tem que ser daquela forma que está escrito. Se você for tomar qualquer ação fora daquela realidade que foi imposta, você vai ter muito mais trabalho. Por exemplo, se tiver uma árvore no meio da via, não é só você chegar e demolir essa árvore. Tem que ser tratado. Você tem que ver se está dentro da legislação ambiental, etc. Às vezes acaba atrasando muitas tomadas de decisões. E fora a questão também das interdições, né, que são períodos mais longos, né, tem uma janela maior. Sim, aqui a gente tem você não tem a mesma dinâmica de uma via que está a circular trem. Né? Sim. Então, é outro ritmo, né? É outro ritmo, seria isso. Mas em termos de tecnologia, já percebeu alguma diferença com relação à manutenção? Sim. Na obra, na modernização, você tem muito mais investimento. Né? Você tem um volume de materiais que chega todo dia de forma muito grande. Você tem muitos equipamentos que facilitam a produtividade, muito ganho de produtividade, qualidade. Maquinário, né? Maquinário. Você tem a mão de obra humana, mas ela serve praticamente para apoiar a parte mecanizada. Exatamente. Você não tem um serviço manual como você também tem muito na manutenção. A gente tem sempre aquela questão, né? A ferrovia é a mesma coisa. Não é em termos de trabalho, né? Mas em termos de insumos, em termos de materiais, sim, é tudo igual. Agora, uma outra questão também, a gente trata os serviços como iguais, né? Mas são iguais, mas com métodos diferentes. Tem algum serviço que você fazia na manutenção, e continua fazendo agora na modernização, por exemplo? Agora vai passar o passa aí. Esperar ele passar, senão ninguém tem diferença. Bom, enquanto passa o comboio, vamos esperar aí a chegada de mais audiência. O cenário aqui, pessoal, é um cenário real. É o corredor internacional. Estamos aqui no local
Inclusive o comboio, ele tem... Qual o tamanho dele, engenheiro? Aqui em Portugal é um pouco diferente do Brasil. No Brasil nós temos comboios de mercadoria que pode chegar até 4 km. Exatamente. Aqui no caso, 800 metros. Sim, sim. Bom, voltando à nossa pauta, eu peço desculpa pelo imprevisto aqui do comboio passando, estamos no cenário real, né, como eu havia dito. Um item bastante interessante que a gente pode citar aqui são serviços que são iguais, mas com métodos diferentes, né? O que o Herbert fazendo a manutenção que faz agora na manutenção que é parecido? Eu acho que as inspeções de campo eu continuo fazendo bastante aqui, que era algo que eu fazia muito na manutenção, porque pode ser que a gente encontre uma não conformidade, apesar dos elementos serem novos, apesar de você ter máquinas ao seu favor, trabalhando com mais qualidade, mas pode ser que alguma coisa saia fora dos conformes. Então, assim, é sempre bom a gente estar fazendo as inspeções de campo. E no caso, assim, pode ser que a gente encontre falhas também, parecido com a manutenção. Às vezes você tem uma barreta ou uma junta que está partida, partiu da noite para o dia, que era provisória. Isso que o Herbert está falando é uma coisa que também tem muita relação, que é parecido um pouco com a manutenção. Além do trabalho de construção, de modernização de ferrovias, a gente se depara também com as garantias dos serviços, não é? Exatamente. Isso não impede que, mesmo o serviço sendo feito numa fase da obra, tenha que ser refeito por algum evento, né? Seja por fratura, seja por um serviço que não foi muito bem feito, né? Sempre tem um trabalho, e é por isso que o engenheiro Herbert ele é bem requisitado para esses trabalhos, porque conhece também de manutenção, que é muito utilizado na prática aqui nos trabalhos da via. Bom, baseado nisso também, a gente pode fazer uma ouvidoria com relação à sociedade, né? Esses impactos das obras na sociedade. Além da infraestrutura, essas obras de modernização, elas impactam diretamente na vida das pessoas, né? E como é que você vê, Herbert, esses impactos com relação às pessoas que estão próximas às obras? Eu acho muito positivo, porque nesse cenário você acaba fomentando mais ainda a busca por empregos no setor. Você abre mais as portas para os profissionais da área técnica, não só da área de ferrovia não, porque a ferrovia ela tem espaço para todo mundo. Você tem muitas engenharias integradas dentro de uma obra de ferrovia. Você tem engenharia ambiental, você tem engenharia de segurança, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil. Exatamente. Acaba que todo mundo trabalha junto. Então, assim, eu acho que o ganho para a sociedade é muito grande. E, historicamente, né, teve muitas cidades que se desenvolveram por causa da ferrovia também, né, no mundo. Né? Então, assim, a ferrovia mudou muito a sociedade também, mudou a história da sociedade. E esse trabalho aqui que o engenheiro Herbert faz aqui é um trabalho de extrema relevância, porque ele participa nada mais do que um corredor internacional que começa aqui no Porto de Sines, que é próximo daqui, e vai até a Alemanha. Em torno de 2.500 quilômetros, então é uma obra de extrema relevância. E como o engenheiro falou, né, ferrovia é um setor para todos, tem todos os tipos de serviços que vocês imaginam. É um setor fechado nesse sentido, né, que tudo está agregado à ferrovia, seja construção civil, seja telecomunicações, seja a parte de sinalização, a parte de rodantes e tudo mais, né? E uma coisa também que a gente pode perceber aqui na nossa conversa é que as pessoas podem estar a questionar: o engenheiro faz um trabalho que impacta na sociedade, mas não falamos também com relação à circulação, né? Sim. Qual é o tamanho do atraso que isso causa? Essa é a primeira coisa. A obra aqui tem quantos quilômetros, engenheiro? Nossa obra tem por volta de 37 quilômetros. 37 quilômetros. E qual é o atraso com relação à circulação que isso... Qual é o transtorno que causa com relação a essas obras? Então, a nossa obra aqui, ela é de fato para aumentar o fluxo de comboio de trem, né, para o futuro, para poder melhorar as relações comerciais de Portugal. Então, hoje, o nosso intervalo que nós temos para trabalhar durante o período de intervenção, durante a semana, geralmente é de 8 horas. Isso pode variar um pouco de acordo com a necessidade da circulação. Mas, assim, comparado à manutenção, é difícil na manutenção você parar uma via para poder fazer um tipo de serviço.
Esses horários da manutenção, eles aqui no fazimento das obras, eles são classificados em 3 tipos, né? Eu acho que é até interessante definir isso para quem está ouvindo a gente. São aquelas interdições normais, especiais e excepcionais. As normais são aquelas que o engenheiro Elvis falou. Pode chegar em torno de 8 horas. Chega em torno de 8 horas, são na semana, né? Geralmente falando de segunda a sexta, né? Segunda a sexta. Tem as especiais, que são provavelmente 12 horas, volta de 12 horas, interdição. E tem as de excepcionais, que são 48 horas. 48 horas. Eu vou pedir até para que são essas interdições, né? A gente tá falando aqui, mas para que serve? E tenta dar um exemplo aí, Herbert, sobre de algum exemplo de trabalho que é usado em cada uma dessas interdições, por exemplo. Eu posso até fazer um comparativo também, juntando manutenção sim, seria esse bacana. No caso, aqui eu acompanho muito serviço de desguarnecimento mecânico, que é um procedimento que você tem que trocar todo o lastro, né, da ferrovia, para poder melhorar a questão de drenagem, a questão de resistência de via. E na manutenção, às vezes, nós tínhamos problemas de drenagem, onde nós, sempre, né? onde nós tínhamos que fazer uma atuação, às vezes, de 3 dias contínuos, sem parar. Né? Você vai trocando os turnos e os trabalhos vão acontecendo. Isso com o trem circulando normal? Isso, nas linhas auxiliares, sim, sim, no caso. Mas, assim, é muito tempo, né, para você ter uma produção de, às vezes, uma manutenção de 100 metros, 200 metros. Isso é terrível porque, além de ter produtividade, você interfere ainda na questão do... E aqui, na modernização, nós com essa máquina, nós conseguimos fazer, às vezes, durante a semana, né, as interdições mais simples, né, de 8 horas, a gente conseguia fazer 400 metros numa noite. Entregar uma via totalmente balastrada, né, com lastro, nivelada e 100% de condições de circulação trabalhando desse jeito. Isso ele falou na essência o que é a modernização, né? São máquinas que têm uma produtividade muito alta, né? Inclusive substitui o trabalho de muitos trabalhadores e tem uma qualidade que vale a pena, né? Vale a pena o investimento. A gente sabe que as máquinas não são baratas. Mas... Exatamente. Os trabalhos da semana geralmente são trabalhos que têm produções contínuas, né? Que é essa que o Herbert falou. O de 12 horas, geralmente são trabalhos um pouco mais prolongados no fim de semana. A gente pode dar exemplo de um AMV, né? Um assentamento, uma substituição de um AMV. Aqui o AMV ele é montado em 3 partes, pré-montado, e quando você vai pôr na via, são 12 horas de interdição. Isso quando tem plataforma pronta, né? Sim, porque às vezes, mesmo nas interdições grandes, né? Umas pequenas também, você tem muitas áreas atuando paralelamente, né? Nós estamos da área de via, mas tem pessoas trabalhando na catenagem, tem pessoas trabalhando na sinalização, tem pessoas na construção civil, na terraplanagem, na escavação. Então, às vezes, dependendo do tamanho do serviço, né, da dimensão que ele tem, você precisa, às vezes, dar interdições especiais, são 48 horas. 48 horas e isso é um planejamento que já existe no contrato, né? Quando a gente fala das obras do corredor internacional, que o engenheiro está atrelado ao cronograma da obra, né? Como eu disse, a obra é muito mais burocrática do que a manutenção. Exatamente, a burocracia a favor da obra, né? Sim. Nesse caso, as interdições elas têm que ser ditas no próprio caderno de encargos, porque isso, um atraso nos comboios é custo também, né? E o que a gente está falando aqui, em 38 quilômetros, os atrasos dimensionados para esse contrato, pessoal, de 3 minutos e 30 segundos. Então, assim, para muitos isso não é nada, né? Dependendo da nossa referência, 3 minutos não é nada, mas para linhas que são ativas, tem comboios. Aqui eu acho que tem comboios, eu não lembro agora, mas tem dias aqui que tem 10 comboios por dia, né? Sim, durante o dia. Durante o dia. Mas... E também, assim, ele atende outra logística, né? Que é a logística do porto. Exatamente. Então você também tem que respeitar os horários, porque senão você é uma cadeia, né? Uma reação em cadeia, você acaba impactando na vida de outras pessoas. Tem os particulares, porque próximo do porto tem várias zonas com ramais que precisam desse deslocamento e não pode ser interferido. Mas a pergunta também que é inevitável, estamos aqui em Portugal, somos brasileiros, somos imigrantes, e é inevitável a questão desse impacto da ferrovia, e vem aquela pergunta capciosa, né? E o Brasil?
estamos no caminho certo? Qual a opinião sobre essa questão aí? O que falta lá de investimento? Acho que o que a gente precisa melhorar, até na questão da modernização? Acho que o Brasil está muito atrasado ainda em relação à parte ferroviária, né? Eu acho que isso aí é uma opinião que quase todos os ferroviários do Brasil têm. Eles sabem disso. O Brasil é um país gigantesco, ele poderia ter ferrovia cortando de norte a sul, leste a oeste. Como a gente já disse aqui, a ferrovia ela ajuda na economia do país. Então, acho que assim, o Brasil precisava de mais incentivo, né? Aumentar mais esse mercado e até mesmo para ajudar na sociedade em relação à parte de abertura de empregos, né? Sim, trabalho. O nosso mercado, assim, ele é muito bacana, o ferroviário, a gente gosta do que a gente faz. A gente sabe que no Brasil hoje a oferta de empregos é bem restrita, né? E lembrando que no Brasil temos ótimos ferroviários, né? Exatamente. Especialistas, mas que o mercado é restrito. Um trabalho desse de modernização, por exemplo, a gente tem um mercado que é preparado para essas pessoas, mas não tem demanda para ele crescer. Exatamente. Eu vou falar o caso aqui da Norte Sul. Depois de 40 anos, né, sem investimento, conseguiram ligar o norte ao sul do país. Isso é uma coisa histórica, né? A gente sabe que isso vai influenciar bastante na economia do país, principalmente porque tem ligações de porto a porto agora. E com certeza, eu não sou de explorar muito as notícias, as últimas, né? Mas isso deve estar impactando bastante na questão do PIB do país, né? Sim, com certeza. No caso aqui na Europa, você tem ferrovias que são construídas para atender tanto o trem de mercadorias, né, quanto o trem de passageiros. Sim, uma linha mista. Ainda facilita a vida das pessoas, entendeu? Sim. Você tem mobilidade urbana e também você tem a questão da logística econômica do país. Né? Exatamente. Ontem eu tinha feito um post no LinkedIn, eu fiz um pequeno comparativo sobre isso que o Everett está falando. O Brasil é um país continental, o quinto maior do mundo. Infelizmente, a nível de linha de passageiros ou linha mista, né? Não há tanta coisa. A linha de mercadorias agora chegou de novo a 30 mil, mas a Argentina que está ali do lado, que é muito pequeno, tem 40 mil em malha. E em termos de malha de passageiros, Portugal hoje tem 2.600 quilômetros. O Brasil tem 3.200, contando todo tipo de malha, tanto de metrô como intercidades, VLT. Se fôssemos comparar de forma proporcional, pessoal, igualar Portugal com o Brasil, para atingir esse nível de malha que tem Portugal, a gente estaria falando aí precisaria de mais de 50 mil quilômetros, ou seja, 15 a 16 Brasil para atingir a malha de Portugal. Então, infelizmente, a gente está muito longe disso. E muitas malhas no Brasil foram sucateadas, né? Foram deixadas para trás, não tiveram uma devida atenção com alguns ramais, né? alguns traçados ferroviários. Poderiam ser modernizados e ser utilizados até hoje aí para alavancar, né? Exatamente. O país. Bom, Everett, foi incrível ouvir essas histórias aí. É sempre bom ouvir de um ferroviário raiz, né? O Everett veio da Supervia, é muito desafiador, né? Como diria o professor Tupinambá, né? Sim. Everett, você veio para o caminho certo, né? Veio para terras lusitanas, né? Então, está bem guardado aqui. E para encerrar, pessoal, eu vou pedir para o Everett, assim, qual era o conselho que ele daria para as pessoas que estão em transição, né? Que estão se planejando e estão querendo vir para a Europa, estão querendo emigrar, porque vocês entenderam um pouco das nuances, né, entre manutenção e modernização. Sim. E eu queria um conselho de um imigrante mesmo, que é o Everett, que está aqui, contar o sentimento de estar aqui e qual é o conselho que você dá para as pessoas. O conselho que eu sempre gosto de passar, né, para as pessoas é em relação à educação, né? Eu acho que a educação é a base de tudo. Acho que você tem que sim investir em conhecimento, é algo que ninguém tira de você. E você tem que se qualificar, tem que buscar o melhor, apesar das condições do Brasil não serem as mais favoráveis em relação ao mercado de trabalho, mas as oportunidades aparecem, nem que apareça do outro lado do Atlântico. Sim. Então acho que você tem que estar preparado para aquele momento certo, entendeu? Inclusive o financeiro, né? Isso daí é importante também. Sim, para imigrar você tem que vir planejado, né? Você tem que se preparar, analisar com calma. Questão de documentação, que é mais importante, acho que aqui, antes de arrumar emprego, acho que é mais importante do que qualquer coisa é a parte de documentação, porque assim, na Europa emprego eu acho que não falta, né? Tem bastante mercado. Tem bastante mercado e para quem está preparado, né? A experiência o Everett já tem. Questão de documentação, pessoal, tem que ser uma regra, porque para você trabalhar na sua área tem que ter um visto de trabalho. Então, esse é um conselho excelente, né, que a gente está dando.
E a questão do financeiro é o planejamento mesmo do imigrante, né? Ele tem que ter essa consciência. O imigrante tem muitos desafios, né? As pessoas romantizam muito, acham que porque está na Europa que chegou aqui, já tá tudo. Acho que vai ficar turistando a vida Tudo inteira. pronto, é. Não, aqui tem que vir para trabalhar, tem que vir para somar. Exatamente. A Europa é um país muito bonito, mas assim, para turismo é uma coisa, para trabalho é outra. Exatamente. Então, a vida é diferente. Né? É isso então aí. acho que é isso, acho que é preparação mesmo, é você buscar conhecimento cada vez mais, se possível, se quiser emigrar, é muito importante você ter conhecimento de outro idioma. Sim, né? sim. Porque, Agrega. Ainda mais se o país exige que você fale outra língua. Tem países que exigem. Para você entrar, você tem que já estar falando inglês, pelo menos. Sim, né? sim. Isso é um bom conselho também. Acho que é isso aí. Acho que o conhecimento e a educação acho que é fundamental. Sim, e fora a nível de segurança e qualidade de vida. Né? A gente está num país que temos mais tranquilidade para filhos, né, para família. Além do trabalho, a gente tem uma tranquilidade, né? Exatamente, a qualidade de vida aqui é diferente. Né? A moeda também ajuda, né? Acho que a parte que, para mim, que eu mais gosto aqui é a segurança. Eu sempre falo isso para meus amigos também. Porque Rio de Janeiro a gente sabe como é que tá. Então, assim, é algo assim, para mim não tem preço assim, você tá em paz, né? Você ficar em paz, andar com segurança, poder viver com teus filhos com tranquilidade. E é aquilo, né? Fazendo uma analogia, né? Fugindo um pouquinho disso aí. No caso, o trabalho de modernização em obras, você está sempre imigrando também. Tem uma micro... Já na manutenção não, né? Se você trabalha naquela malha ferroviária, é por ali que você vai se estabelecer. O seu DNA fica lá. Exatamente. Né? Agora, mas, isso é uma coisa interessante, né? Eu vou encerrar, mas com essa pinça aí que o Ebert falou. A outra vantagem que tem da Europa é a proximidade, né? As áreas remotas aqui quase nunca tem, você sempre está perto de uma grande cidade, né? Com estrutura, então isso se compensa, né? Compensa, porque a maioria das cidades, mesmo que sejam do interior, no caso, né, vamos dizer assim, ela sempre tem uma estrutura muito boa. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, você sempre tem aquilo que você precisa ali. Sim, ótimo. Excelente conselho, e com isso, pessoal, a gente vai encerrar mais um episódio, né? E vou agradecer mais uma vez a presença do convidado, o engenheiro Ebert, né? Se predispôs aqui, a gente está no horário de almoço, né? Não é um horário muito comum. E espero que vocês fiquem ligados aí para o próximo episódio, né? Que a gente vai explorar ainda mais histórias, para quem vive aqui, para quem quer emigrar, né? E é isso, pessoal. Até a próxima. A gente se encontra na próxima estação. Obrigado.